Se você está aí querendo escolher o seu programa de residência dentro do Enare e não sabe como escolher, quais critérios utilizar e o que levar em consideração, eu vou vir aqui como uma amiga mesmo para estar te falando algumas coisas que eu levei em consideração e que no meu percurso foram importantes assim, na hora que eu escolhi o meu programa de residência. Oi, eu sou a Sara, eu sou psicóloga, especialista em cuidados intensivos e ex-residente. E esse canal aqui é para falar sobre psicologia hospitalar, saúde mental, residência e mais. Então vamos direto para o assunto. Eu vou trazer aqui 4 pontos importantes para que a gente possa estar pensando sobre esse processo de escolha. O edital do Enare está aberto e lá você vai fazer a sua inscrição e no momento depois de terminar a prova, você vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha da residência, né? E o que eu levei em consideração quando eu fui fazer a minha escolha? A primeira coisa é, escolha uma cidade mais próxima da sua cidade natal. A residência é um processo de especialização muito cansativo, emocionalmente e fisicamente, e ela é muito desgastante, né? Então, esse processo onde você vai passar 2 anos, o quanto mais distante for da sua cidade natal, você vai ter menos possibilidade de ter um momento de descanso com seus familiares, né? Um momento fora ali daquele ambiente de residência. E eu indico isso porque muitas vezes a gente não tem oportunidades de viajar por longos tempos, né? Então a gente tem um final de semana. Quando tem feriado, normalmente as pessoas trabalham no feriado, nos hospitais. Não sei como são em questões de saúde primária, né? Em UBS. Mas dentro do setor de hospital, normalmente se trabalha no feriado. Então, algumas pessoas vão trabalhar, no meu caso, metade dos residentes trabalhavam em um feriado e a outra metade trabalhava no outro feriado. Então, assim, não tem muitos momentos de descanso durante os 2 anos, a não ser as suas férias. Então, a gente tem que ficar um pouco mais próximo da nossa cidade natal, exatamente para priorizar a questão emocional, psicológica do próprio residente. Assim a gente fortalece essas questões, esses recursos que a gente pode estar utilizando para enfrentar o desgaste emocional e físico, que é o próprio processo da residência em si. O segundo ponto importante é escolha cidades de médio a pequeno porte. Eu sei que dá vontade de visitar cidades maiores, grandes, assim. E se você não tiver um programa específico, né, e esteja aí procurando ainda, leve isso em consideração. Porque o valor da bolsa, ele é 3.600 chega pra gente. Mas a gente esses gastos, né, que a gente tem durante o processo de residência, podem chegar a consumir toda a nossa bolsa. Então a gente vai para cidades muito grandes, a gente acaba gastando todo esse dinheiro, sim, porque são locais onde o custo de vida é maior, você vai pagar mais para se alimentar, vai pagar mais para estar na moradia e transporte. Então eu indicaria, é claro que isso é pessoal, né? Você pode querer estar numa cidade grande e vai pagar o custo disso, né? Mas se você tem aí como tem opções aí para pensar, eu indicaria que você escolhesse cidade de médio porte, que aí os valores são menores, você consegue guardar um dinheiro para depois da residência, né? Porque passa 2 anos ali e depois você tem que se virar, né? Você tem que entrar no mercado de trabalho novamente. Ou prestar uma segunda residência, né? Aí fica aí com vocês. O terceiro ponto, e aqui é um dos mais importantes, é você procurar pessoas que já fizeram algum programa de residência e perguntar como era essa residência. Porque a depender do lugar, a depender do programa, a estrutura é diferente. Alguns têm mais a estrutura e outros têm menos, né? A residência é dividida em teórica e prática. Muitas residências, muitos programas não têm a parte teórica. É só momentos ali para realmente dizer que está fazendo alguma parte teórica, mas na verdade não tem. E outros programas já têm um corpo teórico, né? Professores muito bons, professores que vão lhe agregar mesmo esse processo, até porque a gente não está ali somente para assistência, né? Somente para trabalhar. A gente está ali para aprender também. E é esse o principal objetivo da residência, aliar teoria e prática, né? Então, pesquise, né? Vá atrás de pessoas que já fizeram determinados programas que você tem interesse. Pergunte como é a carga teórica, pergunte como é a estrutura mesmo, como é o clima organizacional daquele lugar, que isso é muito importante, porque nós residentes, às vezes, somos tratados como pessoas que estão ali só para trabalhar, e não é assim, né? Então, como é que é esse clima? Como é que as pessoas de lá tratam os residentes? Isso é importante, porque vão ser 2 anos da sua vida, e você pode sair de lá com uma ótima experiência ou sair de lá traumatizado.
traumatizado. Eu conheço pessoas que desistiram da residência pelo próprio clima organizacional que ela está, que ela não conseguiu sustentar ali aquele percurso. Até porque são 60 horas semanais. Só isso já causa um grande desgaste na gente. Ainda ter mais o clima organizacional ruim, uma estrutura ruim, isso tudo vai trazendo muito desgaste psicológico pra gente e físico. Então isso deve ser levado em consideração. Quarto ponto é, conheça bem as áreas que podem ser de atuação do psicólogo. Eu vou te falar duas aqui que eu tenho mais conhecimento, que é a área do hospital e a área da saúde primária, do BS e CAPS. Quando a gente fala de hospital, a gente está falando de um ambiente de assistência terciária, né? Então, o hospital, ele tem uma estrutura bem delimitada, tem protocolos a ser seguidos, a gente tem uma rotina muito mais rígida, e também o espaço que o psicólogo tem para atuar não é tão flexível assim. A gente não consegue fazer, por exemplo, dinâmicas de grupo, muitas vezes porque não tem espaço no hospital, não tem a própria rotina do hospital, não permite que os pacientes se agrupem em um mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Porque eles têm procedimentos e tal. Então, a estrutura do hospital, ela é mais rígida. O psicólogo que vai para esse local, ele tem que saber que ele vai ter dificuldade de trabalhar em grupo. Pode ser que tenha, sim, em hospitais que tenha dinâmicas de grupo, mas em sua maioria não. Então a gente já tem que ir com essa ideia de que possivelmente não vai ter esse momento de grupo que você possa fazer. A maioria das intervenções do psicólogo no hospital é individual, com o paciente ou com a família. Entretanto, a gente consegue fazer um bom também trabalho com a equipe, né? Fazer esse trabalho multiprofissional, porque todo mundo tá ali em todo momento. Então, facilita essa interdisciplinaridade, né? Esse espaço, tá? Então, o psicólogo tem que ir com essa visão de que trabalhar mais individualmente ou com a família e menos em grupo. E que é um ambiente rígido, é um ambiente estruturado, que tem normas, tem rotina e tem protocolo. Isso não pode ser desfeito tão facilmente, tá bom? O atendimento do psicólogo foca mais no que emerge e no que urge ali do paciente, uma urgência psicológica, né? Então a gente já trata o sintoma. Normalmente não se faz prevenção e promoção de saúde, mas não quer dizer que não tenha. Porém, tem em menos quantidade, em menos volume do que nas outras áreas. Agora a gente vai falar da segunda área, da segunda grande área, que é a saúde primária, né? Eu vou falar aqui o BS, o CAPS. Então, nesses locais, é um local mais flexível, um local mais aberto, as rotinas não são tão bem delimitadas, então permite que você crie ali formas de fazer diferentes, né? A grande aposta da atenção primária é com grupos, é com a coletividade, então você vai ter muitos grupos de mulheres, grupos de jovens, de idosos, você vai trabalhar muito com as campanhas, né? O Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, então são essas campanhas que normalmente são utilizadas nas UBS para fazer esse processo de prevenção, de promoção da saúde. Então o psicólogo trabalha muito com a comunidade, de base muito comunitária, diferente da atenção terciária, né? O psicólogo que vai para a atenção primária, ele tem que ter esse perfil de saber, de querer, de gostar de trabalhar na comunidade com a comunidade, né? E também ter muita criatividade e protagonismo, porque muitas vezes a gente vai ter que criar mesmo momentos, criar espaços, criar ferramentas para realizar alguma atividade. E aí você tem que pensar, né? Qual é o meu perfil? Onde eu me encaixo mais? Para que você faça uma escolha mais acertada da sua residência. Já vi amigos meus que entraram para o hospital e não gostaram da estrutura do hospital. E depois fizeram outra residência para a saúde primária e se encontraram lá, né? E já eu, por exemplo, eu gosto mais da atenção hospitalar do que da atenção primária. E aí, isso vem de cada um, de cada perfil de pessoa e de cada forma de trabalhar do psicólogo. Eu espero que vocês tenham entendido e acrescentado informações para vocês fazerem boas escolhas aí na hora de escolher qual programa de residência vocês vão prestar.
Se vocês ainda estão no processo de estudo, mas não têm uma compreensão clara sobre como estudar, o que dá preferência, quais tópicos, porque tudo é muito novo, eu faço um cronograma personalizado para você, tá? De acordo com a sua realidade, o tempo e a disponibilidade que você tem. E esse cronograma é uma consultoria que eu faço particular. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver os valores e se você se agrada. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, deixa aqui no vídeo e curta esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal para saber mais sobre esses assuntos. É isso, gente. Até a próxima.